Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhe respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornaste inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que se honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências estão aí, as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizarão. Mas ele lhe respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá, dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós, outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior. São Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma.
Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muito cristão crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crer poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo. O que quer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Bom, essa mensagem, ela vem muito ao encontro da nossa reflexões, das nossas atitudes exteriores e interiores. Muitos ainda se preocupam em aparecer. Muitos ainda se preocupam com o exterior, aonde dizem, mas não fazem. Aonde prevalece a palavra e não a atitude. E poucos são aqueles que se preocupam com o interior, que é o mais importante para Jesus, para Deus, para com o nosso próprio espírito, que é um espírito em evolução. O que nós temos que nos preocuparmos é com o nosso interior. Fazer das palavras as nossas atitudes. Porque de nada adianta falar e na prática não fazer absolutamente nada. Não adianta encher a boca para falar de caridade, de perdão, de amor, de indulgência, de piedade, de benevolência, de humildade. Se nada disso está posto nas nossas atitudes, pois Emmanuel já dizia: levar a doutrina espírita à frente é você colocar das suas palavras, das palavras que tu fala
sobre o que Jesus nos deixou. Dessas palavras, você fazer as suas atitudes. Aí sim, você vai estar realmente praticando a doutrina de Cristo. E realmente você vai estar levando a mensagem de Jesus a todos. Aqui, Jesus deu um exemplo, né? Do quais os fariseus e os escribas cobravam tanto que era lavar as mãos para poder se alimentar. Mas Jesus, como sempre, muito sábio, né? Ele disse que não adiantava lavar as mãos se não tivesse limpo os corações. E isso nos faz refletir que as mãos é justamente as palavras em vãos, que é o exterior. E o coração é justamente as nossas atitudes, que é o interior. Então, que passamos a cuidar do nosso interior, que passamos a cuidar daquilo que realmente se tornará o nosso grande tesouro, que é as nossas atitudes pautadas nas nossas virtudes. Virtudes das quais Jesus deixou como exemplo para todos nós. Eu gosto de, junto com o Evangelho, sempre colocar uma mensagem do livro dos O Espírito da Verdade, que é o livro onde Chico e Valdo, por diversos espíritos, traz mensagens. E essa mensagem de hoje, e sempre vem a calhar muito com aquilo que cai no Evangelho, essas palavras de hoje vem, a mensagem de hoje é: seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores amparados, os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde a riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneamente nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins
na convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre espírita, sem serviço, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Schutel. Então, como eu disse, né, esse livro vem sempre complementar o que está sendo lido no Evangelho. E aqui, o Caibar vem falar do voluntário, né? O que seria esse voluntário? Todos nós. Todos nós podemos ser voluntários na propagação da doutrina do Senhor Jesus. Todos nós somos convocados. Todos nós, quando encarnamos, já trazemos como uma parte da nossa missão propagar a doutrina do Cristo. Então, todos nós somos chamados. Porém, como ele mesmo diz aqui, né? A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Poucos vão ser chamados os escolhidos, porque muitos de nós deixarão de cumprir essa pequena vontade, pequena determinação de propagação. Então, que nós possamos ser voluntário em tudo que for para ajudar o nosso próximo a crescer. Então, é através das nossas virtudes, é através das nossas atitudes que vamos estar à frente com a palavra do nosso amado Jesus. Então, quando ele fala aqui para ser voluntário na evangelização, para ser voluntário no culto do Evangelho, para ser voluntário no templo espírita, no estudo edificante, na mediunidade, na assistência social, na propaganda libertadora. E ele nos fala que nós temos condições de cumprir tudo isso. Só depende exatamente de nós. Então ele pede para que nós, nesse tempo de renovação, nesse tempo de transição, que a gente cultive a nossa fé, que a gente cultive o nosso amor, que a gente passe a usar dessas palavras não só como palavras, mas como atitudes pautadas nas virtudes. Ele pede para que a gente seja um voluntário na seara de Jesus. Por que ser voluntário na seara de Jesus? Porque se nós pudermos cumprir e fazer com que uma virtude já seja expandida, que seja colocada em prática, nós já vamos estar dando um grande passo e vamos estar levando à frente aquilo que Jesus deixou para todos nós, como exemplo, como
como missão, que possamos agradecer Jesus pela oportunidade de podermos propagar a sua doutrina. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.